A graça e a paz do nosso Deus para com todos. Bom estar aqui novamente partilhando com todos vocês da Palavra de Deus. Hoje vamos falar um pouco sobre a família. Tradição nas igrejas cristãs evangélicas da ICEB, neste mês de maio, falarmos sobre família. E nestes dias estamos envolvidos neste assunto. Portanto, quero convidá-los a fazermos uma breve reflexão a respeito da família. Sempre falamos, sempre nos reunimos para tratar a respeito, para estudar a respeito, fazemos nossos encontros, mas é sempre bom falar mais ainda sobre família. Não existem limites para aprendermos o que a Bíblia diz a respeito da família. E o que eu quero falar com vocês tem como base o texto do Salmo 128, que nos diz o seguinte: Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, será feliz e tudo te irá bem. Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira, à roda da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida. Vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. Eu quero, a partir desse texto, tirar aqui algumas breves aplicações para a nossa meditação, para o nosso crescimento, sobre aquilo que Deus quer para nós como família. Certamente o padrão do Senhor para a família está nas Escrituras. Por isso vamos falar hoje sobre família segundo a Bíblia, olhando e tomando como inspiração, claro, aqui esse texto. E a primeira observação que eu quero fazer é sobre o padrão bíblico para a família. O padrão bíblico para a família se encontra desde o começo da revelação do Senhor. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, nós encontramos ali o padrão, que é o padrão que deve ser seguido e que é encontrado em todas as Escrituras, composto pelo marido, pela mulher, que juntos têm os seus filhos e vivem para a glória de Deus. Olhando para aquele texto, nós vamos ver que o núcleo familiar está fundamentado, né, nestes personagens, esposo, esposa e filhos. É a partir deles que toda a estrutura social, que a estrutura religiosa, que os padrões de moral são constituídos em nossa sociedade. Isto porque é a esta família que o Senhor confiou a responsabilidade de se desenvolver, de crescer, de formar uma cultura que glorifique o nome do Senhor. Olhando para este padrão que o Senhor instituiu para a família, que nós vamos ver como que de fato uma família cristã deve se comportar. O marido como líder, a esposa como auxiliadora e os dois trabalhando juntos para o bem da humanidade, não apenas para o seu próprio bem, mas para o crescimento, o desenvolvimento da humanidade e, claro, além de tudo isto e principalmente para a glória de Deus. No entanto, as Escrituras nos ensinam também que existem requisitos para que uma família possa ser chamada de fato de uma família cristã. E estes requisitos estão no amor do marido pela esposa, na submissão da mulher pelo marido e na obediência dos filhos aos pais. Estes padrões que andam fora de moda, andam em desuso, são os padrões que garantem o bem e a felicidade familiar. É a partir deles que nós encontramos a vontade de Deus sendo revelada e sendo praticada no meio de uma família. Naturalmente que quando falamos do amor do marido pela mulher, nós não estamos falando aqui de qualquer espécie de amor.
estamos falando do amor que é próprio de Deus e com o qual o marido deve amar sua esposa. A exemplo do que Cristo fez com a igreja. De modo semelhante, a submissão da mulher ao marido não é a submissão abusiva, distorcida, que nós também encontramos frequentemente. Mas estamos falando aqui de um ato de confiança, de um ato de respeito, de um ato de disposição em auxiliar, em estar juntos. E também, claro, a obediência dos filhos, que garante vida longa a eles aqui nesta terra. Olhando para estes requisitos, nós vamos encontrar aqui um padrão que podemos dizer garante o bem, garante a continuidade, a felicidade de uma família aqui no meio desta sociedade. E finalmente eu quero aqui também abordar muito rapidamente os compromissos de uma família cristã. E os compromissos de uma família cristã passam pelo dever de servir a Deus. Passam pelo dever de serem responsáveis diante de Deus. Os pais ensinando os filhos sendo obedientes aos pais, a família inteira servindo ao Senhor, com seu coração disposto, com a sua vontade, o seu desejo de estar sempre a serviço do Senhor. Os deveres de uma família, os compromissos de uma família cristã passam por uma atitude permanente de obediência e de louvor a Deus. Meus queridos, olhando para tudo isto, olhando para todos estes aspectos aqui que eu falei, nós vamos ver que muitas famílias, às vezes, querem ter uma boa experiência familiar, reclamam de seus problemas, mas não olham para estes princípios básicos que as Escrituras apresentam. Portanto, para que de fato desfrutemos das bênçãos do Senhor para as nossas vidas, podemos encontrar na Bíblia o caminho correto para que sejamos uma família segundo a vontade, segundo o padrão do nosso Deus. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém.